focando agora na questão da mediação familiar, existe muito esse ponto de, um casamento que não vai dar continuidade, onde eles optam por realmente se separar, porém eles são pais. Então tem crianças envolvidas, tem filhos, e eles não vão deixar de ser mãe, de ser pai, ou do papel com o fruto daquela relação, né? Mas sim como marido e mulher, ou como a relação conjugal que tinham. A questão é, isso pode ser de uma maneira mais harmônica, para não acontecer como você trouxe, passar uma vida em função de uma briga, ou de várias brigas, porque acaba sendo uma bola de neve, se não for bem resolvido. E você atua especificamente nessa área, né? Você faz seus olhos brilharem quando a gente É fala de verdade. mediação familiar, quando você fala, nossa, fiz hoje um acordo com essa família, eles conseguiram sair de lá conversando, mudaram a forma como estavam se relacionando. Compartilhe um pouco mais sobre essa atuação. Então, Ali, e é nessa busca da felicidade que é o meu pontapé inicial. As situações que são trazidas, os conflitos familiares são muito tristes, né? São muito tristes e realmente são tristes para aquela pessoa que está vivendo aquele período, né? A pessoa está com todas as suas emoções ali desorganizadas, tá com os seus sentimentos, as suas necessidades, às vezes, todas ali. Vamos pensar assim que é um monte de bolinha, né? E tá tudo desestabilizado, porque você tinha um plano de futuro, né, Uhum, para com aquela pessoa, e de repente esse plano de futuro não é mais possível para os dois, né? Seja para um, uhum, seja para outro, ou seja para os dois. E como que nós vamos organizar agora? uhum, E a mediação familiar, eu parto desse princípio que vamos organizar as bolinhas, né? Vamos colocar a bola no chão, vamos conversar, fazer os mediandos, eles conversam para colocar essa bola no chão em primeiro lugar. Conversar o que está sentindo, quais são os seus sentimentos, quais são as suas necessidades, a falar, a conversar. Uma uhum, coisa que quando a gente está mergulhado nessa confusão de sentimentos, a gente se recolhe, muita gente fala demais, né? uhum, Mas não escuta, que uhum. tem isso, né? Essa escuta compassiva, essa escuta de escutar o outro, E né? não apenas para responder, ou não apenas para dizer, não foi isso, e retrucar, que na verdade não é uma escuta. Né? E que nós Sim, vemos quando as pessoas estão mergulhadas no conflito, isso é muito comum. Elas já não compartilham informações. É um falando de um lado, o outro falando do outro, mas elas não estão mais conseguindo realmente se comunicar. e eu vou até fazer um desafio aqui. Quando você tiver, sei lá, numa farmácia, onde você tá de saco cheio porque a fila tá muito grande, você quer comprar o remédio, você tá com dor, pensa, ou qualquer outra situação que tiver emoções assim, essas bolinhas das emoções, lembra do filme como chama aquele filme da Disney que fala do sentimento, das emoções, que até vai lançar agora? Eu vou lembrar o nome. Ai, Todo fugiu. aquele Mas sim, que cada um personagem, é um. Exato, divertidamente. tem isso, que tem a raiva, tem. Uhum, sim. Então, lembra que eles estão todos lá correndo de um lado para o outro, e um desafio que eu faço para vocês: tenta escutar o outro. Será que você consegue? Será que você consegue escutar o farmacêutico falando que não tem o remédio e que vai chegar, ou que ele precisa ir até o depósito? Ou será que a gente fala assim, nossa, que desorganização essa farmácia, olha essa fila, e a gente não escuta o que o outro quer falar para a gente? E é isso que eu trabalho na mediação familiar. Eu pego essa lã e a gente vai aos poucos, eu vou facilitando esse desembarace dessa Uhum, lã, esse novelo de lã. E com esse escutar, Ali, é uma mágica. Eu falo que tem uma hora que chega na mediação, eu nem sei, é a capacidade, não é mágica, é a capacidade das pessoas, né? A capacidade dos mediantes são os recursos que eles vão resgatar, que uhum, nós mediadores, nós facilitamos
essa, essa volta deles, dentro deles, para que eles possam resgatar os seus recursos, que em várias situações já foi usado, já foi apreendidos, né? E voltar e resolver aquela questão. Uhum. E quando esses recursos aparecem, você fala assim, gente, que lindo. Um começa a falar, o outro não, eu compreendo o que você quer falar. Olha, eu posso não aceitar, mas eu respeito a sua Uhum. decisão. E isso é uma coisa maravilhosa, porque quando começa a ter esse respeito pelo outro e essa escuta, a negociação de questões, questões pequenas e questões pequenas que são enormes, e questões Uhum. enormes que são pequenas, elas se dão na maior facilidade e sempre pensando, como você trouxe, no filho pensando, olha, nós não somos mais um casal. Essa semana, ontem, o mediando falou assim: eu tô pensando aqui, a gente não é mais um casal de marido e mulher, mas a gente é um casal de pai e mãe. Uhum. Acho que a gente tem que conversar direito, né? Uhum. Ele, por meio dos recursos dele, porque eu poderia ter dado uma aula ali, né? Ali a gente, Sim. né? Sobre casal parental, de casal amoroso, né? E eles não, eles por ele. E a graça da mediação, essa independência, essa autonomia que a mediação passa. É o despertar, né, Lu? Porque o que que acontece? Normalmente eles estão muito presos no conflito, eles já não conseguem, inclusive, prestar atenção no maior foco deles, que é o filho, por exemplo. Eles já conseguem, eles acabam ficando tão presos naquele posicionamento um contra o outro que muitas vezes prejudicam o próprio filho em função dessas atitudes. E esse despertar que você trouxe da mediação de ontem é muito bonito, porque a partir dali a relação transforma. Então, eles vão Transforma. continuar pensando diferente, como você disse antes. Eles vão continuar, tem alguns momentos que vão achar que é melhor por aqui, o outro por lá, mas eles vão, através desse respeito e desse ambiente de Uhum. construção de um diálogo, as coisas começam a caminhar de uma maneira muito mais positiva, que vai ao encontro de um dos pilares da mediação, que é justamente o ganha-ganha, o pensar numa possibilidade que todos saiam satisfeitos, e não apenas uma das partes, né?